Desde o dia 22 de março, moradores do Jardim América, em São José dos Campos, passam sufoco com o trânsito no local. A principal ponte que faz a ligação do bairro com o restante da cidade caiu com uma forte chuva. E nesta quinta-feira, a prefeitura entregou uma obra provisória que deve melhorar a situação. Mesmo assim, para muitos moradores, ainda há dificuldades no local. A nova ligação entre o Jardim Satélite e o Parque Industrial foi construída a 200 metros da Avenida Guadalupe. A via é uma alternativa provisória para os moradores da região conseguirem fazer a travessia de forma mais rápida até que a ponte seja reconstruída. O acesso liga a Rua Galícia à Rua do Rosário. Nós temos hoje um desvio muito grande dos ônibus e de todos os carros aqui, principalmente da região sul. Então a ideia dessa ligação era fazer um desvio pequeno em relação ao traçado original que tinha a Ponte da Guadalupe. A obra emergencial foi feita em um mês e, segundo a prefeitura, teve um custo de R$290 mil. Esse serviço de 890 mil contempla uma série de coisas, né? Todo o gasto aqui com a ligação, todos os serviços já feitos pela empresa contratada, até em relação a alguns trabalhos que foi feito lá na ponte que foi cedida agora lá na Guadalupe. Logo após o término da ponte definitiva, nós vamos ter que reavaliar o uso dessa ligação, porque essa ligação, ela não, numa chuva igual a que teve que derrubou a ponte, ela simplesmente passaria por cima dessa nova ligação. Esta nova ligação deve levar um fluxo intenso de veículos para a região. Com isso, os moradores estão preocupados. Fica muito complicado, não um pouco, né? Principalmente por ser mão dupla. Se fosse apenas uma mão já melhoraria. O problema maior vai ser o barulho, né? Dormir, o descanso, até mesmo assistir uma TV já vai ficar complicado. Vai aumentar bastante o movimento aqui no bairro, mas de certa forma hoje é um transtorno a gente sair daqui do bairro, por exemplo, para ir para o satélite, né? A gente tem que dar volta ou lá pelo Center Valley ou lá pelo Jardim Oriente. Vai melhorar nesse aspecto de sairmos do bairro, mas vai sobrecarregar bastante o bairro. Já a reconstrução aqui da ponte José Guido Alves Cardoso ainda não tem previsão para entrega. A prefeitura deve terminar o projeto em 20 dias e só depois vai divulgar o valor da obra. Não adianta a gente correr agora e fazer uma obra, sabe, de qualquer jeito ali. Nós ouvimos aqui os moradores, nós percebemos que a grande maioria dos moradores gostou dessa alternativa aqui. Isso pode eventualmente causar uma ou outra pessoa não concordar? Pode, né? Mas a gente tem que verificar o interesse amplo da cidade e da população. Enquanto isso, a população, que é obrigada a passar pela região, reclama das condições de tráfego. A gente tem que dar a volta, passar lá, vir por aqui, passar por ali para chegar lá no satélite. Tá complicado um pouco. E se a gente vem de ônibus, aí é pior, porque o ônibus dá mais volta e demora mais para chegar. Vamos ver agora os detalhes da previsão no mapa. O dia ainda será fechado com chuviscos e sensação de frio. À noite, as temperaturas caem. Hoje, as máximas chegam aos 15 graus em Campos do Jordão, 16 graus em Aparecida, 17 em São José dos Campos e 22 graus em Ubatuba. As obras de restauração do prédio da Vila Santo Aleixo, em Taubaté, devem ter início em 2 meses. A promessa é da Prefeitura, que esta semana recuperou a posse do prédio após suspensão da lei que autorizava a concessão do patrimônio a uma outra entidade. Desde 2000 que o casarão da Vila Santo Aleixo, em Taubaté, só é visto do lado de fora. O patrimônio histórico da cidade está fechado por causa de impasses na justiça. Em 2012, o prédio havia sido concedido ao Conventions Bureau, mas a Defensoria Pública entrou com uma ação contra a Prefeitura, porque a transferência havia ocorrido na época das eleições. Esse ano, a Câmara revogou a lei e o casarão voltou às mãos da administração municipal. Na época, nós fizemos vários apontamentos e, assim, preocupados com problemas que entendíamos comprometer a sustentabilidade do projeto, como de fato aconteceu. Devido à situação da Vila Santo Aleixo, votamos favoráveis, corremos o risco para que fosse recuperado o quanto antes, mas infelizmente o problema da ilegalidade ocorreu e o restauro também não aconteceu.
De 1996 a 1999, o prédio pertenceu à Fundação Musical da Universidade de Taubaté e depois foi transferida para a prefeitura, que nunca fez uma reforma no prédio. Com o abandono, elementos arquitetônicos foram saqueados e hoje os telhados e pisos sofrem com a degradação. Essa parede estava prestes a cair, mas devido a obras, o patrimônio não veio abaixo. Erguida no final do século XIX, a Vila Santo Aleixo é uma das poucas residências que retratam a história de Taubaté, explica essa arquiteta. Nós podemos dizer que é ter sido construído pelo Lopes Chaves. Nós temos o registro que aqui era a residência urbana dele, porque ele tinha uma fazenda em Santa Branca e aqui era a residência que ele tinha na cidade. O cardeal Arco Verde comprou essa residência para ser a residência de verão dele. Ele morava no Rio de Janeiro e aqui, por ser um clima mais ameno, ele vinha passar os dias de verão. Isso aqui seria assim, um patrimônio que sobrou dentro da nossa malha urbana. Há 13 anos que a população de Taubaté não tem acesso a esse patrimônio histórico. Como o prédio voltou a pertencer à prefeitura, a previsão é que até junho de 2014 seja concluído o restauro. As secretarias de Meio Ambiente, Cultura e Turismo serão transferidas para cá. Só então as portas da Vila Santo Aleixo serão abertas novamente. O projeto de restauração está orçado em R$ 2.300.000. As obras deverão começar dentro de 2 meses. Esse projeto arquitetônico deve passar pelo Condefar, porque já entrou com processo de tombamento. A partir do momento que você entra com processo de tombamento, você se obriga a passar pelo Condefar para aprovação ou não. E o Condefar é ele que vai dar as normas de dizer assim, olha, qual parede que você tem que restaurar, aquilo que você tem que deixar realmente de histórico dentro do processo. E aí a gente termina o processo todo. E veja a seguir, acontece nesse fim de semana a Virada Cultural Paulista na região. Já uma entrevista com o coordenador do evento aqui no estúdio. E a gente traz também a nossa agenda com dicas de shows musicais. Não perca, agora 1h06.